Você sabe o que é realmente viver com Cristo? Você já parou para pensar dessa forma? Tem alguma coisa ou alguma situação que você já viveu que te fez refletir sobre isso? Isso é exatamente o tema do nosso vídeo de hoje. Hoje você vai sair daqui aprendendo o que é exatamente viver com Cristo. Uma coisa é falar que você é cristão, outra coisa é você viver o cristianismo. E por isso eu gostaria de te convidar a ler comigo Colossenses 3, mas não de forma íntegra de uma vez só. Nós vamos estudando ele parte por parte, ok? Então, o primeiro verso que eu gostaria de começar com você hoje está lá no verso 14 desse capítulo que eu citei, Colossenses 3. Vai dizer para nós o seguinte: acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Olha só, vínculo, você sabe exatamente o que significa isso? Significa ligação. Então a gente entende que o amor é a ligação da perfeição. E aí, você sente amor no seu coração? Você tem amor pelo seu próximo? Uma coisa também é falar que nós amamos os nossos amigos, os nossos parentes, os nossos cônjuges, mas e aí? Aquela pessoa que te faz mal, você ama ela? Esse amor que a gente tem por pessoas que nos fazem mal ou que nós às vezes não temos nenhum interesse, esse é o amor de Deus. E ele pode ser manifestado na sua vida se você permitir. Ok? É comum, muitas vezes, a gente ouvir que nós não devemos ser tão focados no céu a ponto de sermos inúteis na terra. E isso faz total sentido. Em Colossenses 3, Paulo vai falar algo também muito relevante. É o mesmo sentido dessa frase, só que inverso. Ele diz o seguinte, que nós, se estivermos excessivamente focados na terra, seremos de pouca utilidade para Deus. Então você nota que você deve ter um equilíbrio. Você, até uma música tinha que falava assim, com os pés na terra e os olhos no céu. A gente deve viver aqui de forma natural, né? Fazendo os nossos deveres, não se eximindo do mundo, porque nós temos um objetivo aqui na Terra, que é pregar o Evangelho, mas com os olhos no céu, vivendo a atmosfera do céu, porque é isso que vai levar nós para um lugar melhor, ok? Aqui também tem uma frase que diz assim, ó, seus conselhos, ou seja, os conselhos de Paulo, são diretos e aplicáveis a todas as áreas da vida, fortalecendo nossos relacionamentos na igreja e na sociedade. Então, aqui nesse texto que a gente vai ver, lembrando que é uma das cartas de Paulo, ele vai mostrar para as pessoas de Colossenses, né, da cidade de Colosso, então como eles podem viver mais perto de Cristo. E olha só que bênção, esses conselhos que Paulo deu lá atrás, agora nós podemos estudar com profundidade, entender realmente o que ele quis dizer. E tem mais, eu gostaria de ler um versículo, na verdade dois, que estão lá em Mateus 5, versículo 45 e 40, na verdade 44 e 45, diz assim, ó: amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês, que está nos céus, porque ele faz o sol nascer sobre maus e bons e vir chuva sobre justos e injustos. Você nota aqui que Deus ele não faz acepção de pessoas? Aquela pessoa que você julga, que não tem nenhum valor, ela vale a mesma coisa que você, porque todos nós valemos exatamente o sangue do Filho de Deus. E aí, ele amou todos, e nós, como filho dele, representantes dele, nós também precisamos, então, desse amor. E esse amor só vem dele. Naturalmente, é difícil a gente amar alguém que nos faz mal, mas, pelo amor divino, a gente consegue essa façanha, né? Então, olha só, se quisermos viver esse princípio impossível e ser úteis para Deus, precisamos ter a mente voltada para o céu. E aí, será que nesse mundo de correria é fácil nós termos a nossa mente voltada para o céu? Isso é cada vez mais difícil porque muitas e muitas coisas fazem a gente perder o foco do céu. Então, por exemplo, você acorda às vezes em cima do horário e aí já tem que se arrumar, comer alguma coisa rápido, sair para o emprego, aí você passa o dia inteiro lá, chega cansado em casa, e o que falta nessa rotina? A palavra de Deus. É a palavra de Deus que vai nos fazer entender um pouquinho mais sobre Ele e também dar direcionamento para a nossa vida. Então você nota que a rotina que nós vivemos cada vez nos leva para mais longe de Deus? Então, isso a gente tem que refletir bastante, né? Eu gostaria de falar um pouquinho sobre mentalidade celestial, porque quando a gente fala de mentalidade, a gente tem que entender que a mente é a capital do corpo. Então, se você conseguir doutrinar a sua mente, meu amigo, você vai conseguir fazer coisas fantásticas. E
com a ajuda de Deus a gente vai muito mais longe. Então eu gostaria agora de começar pelos primeiros versos de Colossenses. A gente vai ler Colossenses capítulo 3, dos versículos 1 ao 4, tá? É importante e é interessante que você pegue aí na sua Bíblia também, porque a gente vai aprendendo junto, né? Então pega uma caneta aí que é bem interessante você marcar as coisas que te chamam a atenção. Por quê? Porque quando você estiver folheando a sua Bíblia de novo, você vai notar que tem alguma coisa grifada e aí chama a atenção do nosso olho, né? E aí você vai revisando, ok? Então, Colossenses 3, dos versículos 1 ao 4 diz o seguinte: porque se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Olha só, você tem buscado as coisas do alto? Uma das formas de nós buscarmos as coisas do alto é através do estudo da Bíblia, através de cânticos, através de oração, através de comunhão com Deus, através da igreja. Então, tem até um verso de Hebreus 10, 25 que diz: é importante que não deixemos de congregar como é o costume de muitos, visto que o dia se aproxima. Então se nota, com certeza você sabe responder essa pergunta, né? Como ficar mais perto de Deus? Você sabe essa pergunta, então é importante que você não só saiba, mas coloque em prática também, ok? Então sempre buscar as coisas do alto. O versículo 2 diz para nós o seguinte: pensai nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra. Então, às vezes a gente fica muito preocupado com o que vai acontecer e aquela ansiedade, tem que resolver problema. Se a gente focar no céu, nós vamos ficar mais tranquilos. Por quê? Porque a gente vai entender que Deus está comandando tudo. Então isso é importante. Também tem um verso lá de, acho que é Mateus 6:33, né? É um verso bem importante porque muitas vezes a gente pensa que temos que fazer tudo, né? Então não tem tempo para nada, mas olha só o que Jesus vai falar para nós no capítulo 6, versículo 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então pense, às vezes a gente pensa exatamente o que eu falei, né? Não tenho tempo para nada. Mas se a gente separar um tempo, que tempo é questão de prioridade, né? Então, muitas pessoas falam que não tem tempo, mas aí se elas vão no médico e falam assim, ó, o médico fala para elas: se você não se preocupar com a sua saúde agora, você vai ter que tirar um tempo para sua doença mais tarde. Aí a pessoa vai procurar esse tempo. Então, o tempo é uma questão de prioridade. E aqui ficou bem claro, né? Se a gente buscar as coisas de Deus, todas as outras serão acrescentadas. Então, esse é um baita conselho para nós. Então, fique anotado aí na sua Bíblia esse texto também. Versículo 3 diz assim: porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Versículo 4: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória. Olha só que bondade. É interessante que nós não fizemos nada para merecer esse grande amor de Deus. E mesmo assim ele nos ama, ele veio a ponto de dar a vida por nós. Coisa que nós não faríamos talvez nem por uma pessoa próxima. Né? Então isso é muito importante da gente pensar, muito importante da gente refletir também, ok? Tem alguns pontos aqui que eu gostaria de falar com você, é que você já viu que do topo de uma montanha você consegue ver uma paisagem muito vasta, né? E olha só, desde os tempos antigos, montanhas têm sido procuradas por aqueles que desejam uma experiência mais próxima com Deus. Então, de diversas formas a gente vê isso, né? Tanto na Bíblia quanto pessoas, né? Quanto entidades. Então, sempre tem essa vontade de chegar mais perto de Deus e aí vai para cima do monte, né? Só que, no entanto, simplesmente mudar de altitude não aproxima ninguém do céu em um sentido espiritual. Então, olha só, eu posso subir o monte, fazer 40 dias de jejum, fazer tudo que eu posso, mas se eu não entregar o coração a Deus, não vale de nada, né? O esforço humano por si só jamais poderia alcançar esse objetivo. Então, olha só, somente por um milagre da graça podemos nos aproximar do céu, quando morremos e ressuscitamos com Cristo, como simbolizado no batismo. Então, meu amigo, tudo que sai de bom de nós vem de Deus. Tudo que sai de ruim somos nós mesmos. É a nossa natureza pecaminosa, né? Então, isso é muito importante da gente lembrar, porque muitas pessoas esquecem. E aí elas ficam se auto-julgando como são boas, né, em alguma coisa, como se fossem autossuficientes,
mas não, a gente vai ver que a Bíblia, Deus é o que nos faz algo bom, né? Nada de bom vem de nós, só de Deus, ok? Aqui tem umas frases bem legais que dizem assim: a verdade é que há muito na vida cristã que desafia a lógica humana. Então, muitas coisas não fazem sentido para a mente humana sem a influência do Espírito Santo. E tem um verso também na Bíblia que vai falar sobre isso, que está em 1 Coríntios 2, versículo 14. Tá? Então, como que eu posso aprender mais das coisas do céu e viver com Deus? Como que eu vou entender o que ele me diz? É exatamente o que esse verso vai dizer. Diz assim, ó: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Então você nota que quanto mais perto você estiver de Deus, mais você vai entender o que ele quer dizer para sua vida. Porque, por exemplo, para o mundo aí, falar algo como: se alguém bater num lado do seu rosto, ofereça o outro. Isso é loucura, ninguém entende. A não ser que você tenha uma comunhão profunda com Deus, né? E olha só, há uma necessidade constante de renovação da vida espiritual. Então, todo dia você precisa estar buscando, porque muitas pessoas pensam que só por estar na igreja está tudo certo, né, a vida. Mas a vida espiritual é assim, se você não está indo para cima, você está indo para baixo. Então, é muito importante que a gente reflita sobre isso, tá? E tem um outro verso, a continuação aqui do texto, que diz assim: podemos nos desviar e nos perder, e nesse mundo de pecado nunca estaremos totalmente livres da tentação. Nós só seremos livres desse tipo de situação quando Jesus voltar, né? E aí o verso que a gente leu por primeiro, né, que foi o versículo 1, diz assim: por isso devemos escolher diariamente buscar as coisas lá do alto. Então, eu já dei aqui várias formas de você buscar as coisas do alto. E tem um texto que eu li ontem, muito importante, que vai te ajudar demais, tanto na criação de filhos, para você também refletir como você tem vivido, que é o capítulo 58 do livro Patriarcas e Profetas. O título é Escola de Profetas, tá? Então é um texto muito, muito importante, vai falar sobre muita coisa ali, importantíssima para você que quer viver uma vida com Cristo, ok? Então fica aí de recomendação esse texto que é muito especial. E para você que participa do nosso canal, ali no WhatsApp eu mandei alguns trechos desse capítulo lá. Então, se você não faz parte também, eu vou deixar um link aqui embaixo para você fazer parte, porque ali eu fico mandando todos os meus estudos diários. Então, é muito importante também que você participe comigo lá, estudando e fazendo seus comentários, ok? Eu gostaria agora de falar um outro tópico que é: acabe com a mentalidade terrena. Então, como eu já falei, a tua mentalidade pode te elevar ou te fazer ruir, né? Então tem até uma história de uma pessoa que estava fugindo da polícia e entrou num frigorífico para se esconder. E aí, quando ele notou que estava dentro de um caminhão de frigorífico, ele ficou desesperado, ele ficou falando: eu vou morrer, ficou naquele desespero, até que poucas horas depois ele morreu. Só que quando foram achar o corpo dele, o frigorífico nem estava ligado. Então olha só como a mente é a capital do corpo. E como essa mente é tão poderosa, nós precisamos deixar ela posicionada na direção certa. E a direção certa é justamente com Deus, longe da mentalidade terrena. Então aqui a gente vai falar um pouco, sabe? É muito comum, né, no nosso mundo a gente ouvir frases como: chega de guerras, proteja as florestas, não às armas nucleares, várias e várias frases como essa. Com certeza você já pensou em alguma também. Mas é muito difícil a gente ouvir o que? Acabe com a mentalidade terrena. Eu nunca tinha ouvido essa frase. Você já tinha ouvido essa frase? Comenta aqui nos comentários. Então é importante a gente ter esse tipo de pensamento, porque esse tipo de ideia simplesmente não combina com a forma como o mundo pensa. Não que as outras causas não sejam importantes, mas são muito limitadas, especialmente diante da iminência da eternidade. Nosso foco precisa ser superior. E aí, com isso, eu gostaria agora de ler os versículos 5 e 6 de Colossenses 3, tá? A nossa continuação do estudo, que diz assim, então, versículos 5 e 6. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. E aqui vai trazer algumas de exemplo: prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência.
Então, olha só que pesado. Aqui a gente viu algumas características, né? E aqui a gente vai se aprofundar um pouco, porque é muito importante a gente refletir nas palavras que vêm em seguida. Olha só, ainda que espiritualmente tenhamos morrido com Cristo, tudo que pertence à natureza terrena, isto é, as tentações que o corpo e a mente nos apresentam, precisa ser eliminado. Tá? Se você quer viver uma vida com Deus, você precisa eliminar essas coisas. Tem muitas pessoas que vivem acariciando o pecado, então é um vai e volta, vai e volta. E a gente precisa abandonar, né? A gente vai ver várias pessoas, principalmente personagens bíblicos, que venceram as suas tentações. Então, se muitas pessoas já venceram, é possível você vencer também. Às vezes você pode falar assim: nossa, mas eu nasci com isso. Meu amigo, Deus pode transformar qualquer coisa. Então, imagina o que é a sua vida. Ele pode transformar também, basta que você viva em harmonia com o que ele pede, ok? A gente tem que deixar bem claro que quando Deus pede alguma coisa, não é por interesse dele, é por interesse na nossa vida, na nossa felicidade aqui nessa terra. Tá? Dois aspectos muito importantes da gente entender um pouco nesse contexto que a gente está estudando é que, primeiro, ali no Colossenses 3:1, que a gente leu sobre. Deixa eu até ler novamente aqui. Portanto, se fosseis ressuscitados juntamente com Cristo, buscais as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Então, nesse verso, a gente entende o quê? De fato, fomos ressuscitados com Cristo. Tá? Então, se você foi ressuscitado com Cristo, você vai chegar no nível 2, que diz assim, ó, olha só, só conseguimos abandonar as coisas terrenas recebendo dele poder para expulsar essas coisas da nossa mente e da nossa vida. Então, isso é bem óbvio, tá? Então, isso a gente precisa ter muito cuidado, porque se a gente fala que morreu e ressuscitou em Cristo e não vive uma vida nova, alguma coisa ainda está errada. A gente ainda está apegado a alguma coisa, ok? Outra coisa que Paulo vai falar para nós também é sobre a impureza, né? Ele fala que a impureza é de quem? A impureza se relaciona com quem? Com aquelas pessoas que seguem os desejos do próprio coração. E aí? Você tem que se perguntar agora, você tem resolvido só seguir os desejos do seu coração? A gente tem que entender bem claramente que no mundo em que a gente vive, só há dois tipos de pessoas. As primeiras que seguem o assim diz o Senhor e o segundo grupo de pessoas que seguem o assim eu quero. E aí, o que você tem seguido? Você tem seguido o que a palavra de Deus diz? É importante que a gente pense nisso porque muitas pessoas tratam a Bíblia como se fosse um restaurante. Então elas escolhem o que querem ou não. Elas escolhem uma parcela da Bíblia e a outras elas ignoram. Então é importante que a gente não tenha esse tipo de pensamento. Se Deus falou uma coisa, é tudo para o nosso bem. Então nós precisamos aceitar o que Ele diz, tá? Então isso é muito importante da gente refletir. Tem outro texto aqui que eu acho bem interessante, que vai trazer Romanos 1, 26 e 27, que diz assim, ó, e de que forma eles desonram o próprio corpo? Recusando reconhecer o Criador e se entregando a paixões vergonhosas. E pior o texto, porque até as mulheres trocaram o modo natural das relações íntimas por outro, contrário à natureza. Da mesma forma também os homens, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo indecência homens com homens. Olha só que pesado, né? Então a gente precisa aprender, colocar na nossa mente exatamente o que a gente está estudando aqui. Como disse aqui o versículo 5, né? Nós precisamos fazer essa natureza pecaminosa, essa natureza que vem em nós, morrer, né? Que é justamente o que diz, então, o que eu falei, né, do verso 5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Então, como que a gente pode fazer essa natureza terrena morrer? Deixando de alimentar ela. Então, a cada vez que você deixa de alimentar ela, mais você vai fazer com que ela morra. Ok? Então você pode ter lembrado aí de alguma coisa que você ainda mantém na sua vida, que é um gatilho para o pecado. Então é importante que você lembre disso e se livre disso. Você precisa se livrar do pecado antes que o pecado se livre de você, ok? Um próximo tópico que eu gostaria de falar com vocês é renovados em conhecimento, tá? Então eu gostaria de ler agora a continuação dos versos
A gente parou no 6, né? Então vamos ler do 7 em diante, que diz assim: Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também, noutro tempo, quando vivieis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Olha só, isso daqui é muito importante, porque muitos cristãos têm malícia na boca. E isso aqui, ó, diz claramente, para a gente evitar esse tipo de situação: linguagem obscena do vosso falar. Versículo 9: Não mintais uns aos outros, porque a gente sabe que a mentira provém de Satanás, porque ele é o pai da mentira, né? E qualquer mentira vem de baixo, porque com Deus é só verdade, né? Então, continuando, diz: Uma vez que despistes do velho homem com os seus feitos e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Então você vê que claramente nesses versos a gente vai ver que Deus não faz acepção de pessoas. Muitas pessoas podem pensar assim: ah, só porque eu não quero crer em Deus, ele vai me matar. Na verdade, se você for lá em Mateus 25:41, você vai ver que o lago de fogo foi criado para Satanás e seus anjos. Não era propósito nenhum de Deus que seus filhos estivessem lá, né? Que as pessoas, os seres humanos estivessem lá. Foi criado para Satanás e seus anjos. Os seres humanos que estiverem lá, foram porque quiseram estar lá. E eu espero que essa não seja a sua realidade, né? Ali no versículo 8 que nós lemos, ficou bem claro que o verso começa assim: agora, porém. Você nota que não é hoje. Hoje é muito tarde, tem que ser agora, tá? Tem que ter essa urgência. Então, olha só, abandone igualmente todas essas coisas. E aí a gente já falou, né? Da ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena, muito bem trabalhado ali. Tem um ponto que a gente precisa entender aqui, que o verso falou de ira, né? Só que olha só, a ira, a indignação, descrevem a justa reação de Deus e de Jesus ao pecado. Então você pode às vezes pensar que ira é uma coisa, né, que só vem de Satanás, mas a gente vai ver várias vezes a grande ira de Deus com relação ao pecado. Por quê? Porque o pecado faz separação entre nós e Deus. Então, ele odeia o pecado, né? E aqui em Tiago 1, 19 e 20 vai dizer assim, ó: cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar, e tardio para ficar irado, porque a ira humana não produz a justiça de Deus. Então, se você tem ira, raiva de alguma coisa, aliás, raiva não está citado aqui, né? Então, vamos só falar da ira, da indignação. Quando você tiver esse tipo de sentimento, ofereça a Deus, tá? E entregue para Ele, descanse, porque é dele que vem a justiça. Então, às vezes, quando a gente vai fazer alguma retribuição com as nossas próprias mãos, não é justo, né? Não é na mesma proporção. Então a gente tem que ter esse cuidado também, tá? Outra coisa que vai trazer aqui é que palavras abusivas e obscenas é condenada por Paulo, né? É condenada por Deus. Então a gente precisa pensar muito bem sobre isso. E por fim, mentir é proibido, né? Uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas. Então é importante que a gente também fique bem claro aqui que a mentira é de Satanás. Tá? Muitas pessoas falam da mentira branca. Ah, mas é só uma mentirinha. É artifício de Satanás, tá? Então você tem que ter bastante cuidado, porque quando você usa instrumentos dele, você está dando legalidade para ele poder atuar na sua vida. Então, olha só que grande perigo, tá? Essa lição tá muito, muito especial, né? Esse texto que a gente está estudando hoje é muito espetacular. E tem mais coisa que a gente precisa falar sobre esse tópico do renovados em conhecimento, porque diz assim, ó: Paulo usa para descrever a transformação da velha pessoa, né, da velha natureza, a alusão a vestimentas. Então isso pela Bíblia inteira nós vamos ver, né? E olha só, da mesma forma há uma distinção entre os antigos e os novos pactos, caracterizados respectivamente pela letra da lei gravada externamente e pela lei escrita pelo Espírito no coração. Então, olha só, quando a gente se entrega a Deus, nós escrevemos a lei dele no nosso coração. Mas isso é uma coisa que ele faz por nós. Nós, por nós mesmos,
mesmos não conseguimos fazer isso, né? Somos renovados para o pleno conhecimento segundo a imagem de Cristo. O conhecimento de Cristo por meio de sua palavra nos transforma de glória em glória na sua própria imagem. Tem uma frase bem legal que diz: pela contemplação somos transformados. Então olha só, quanto mais tempo você passar ali em frente à Bíblia, através dos cânticos, através da oração, mais você vai ser transformado. E isso eu não estou falando da boca para fora. É porque qualquer coisa que você pare tempo e fique ali contemplando, você vai ficar igual. Por exemplo, se você assiste muito uma série, com certeza você, ao longo do tempo, vai falando bordões dos personagens. Então, as suas conversas vão ser em volta desse tipo de conteúdo. Então, fica bem claro, tudo que a gente passa tempo, que nós contemplamos, a gente fica parecido, tá? E agora eu vou para um novo tópico que é muito importante, que diz o caráter da nova vida, tá? Então, depois de Paulo descrever essas características horríveis ali da natureza carnal, né? Aquelas características negativas que devem ser abandonados por aqueles que se entregam a Cristo, tá? Isso fica bem claro no texto que a gente leu. Paulo destacou alguns aspectos positivos, como a passagem da treva para a luz, que é exatamente a continuação que a gente vai ver a partir do versículo 12. Então ele fez aquela lista, né, detalhou coisas que nós precisamos largar, e agora então ele vai falar o que a gente precisa fazer. Olha só, versículo 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de eternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. E aí, eu preciso que você veja essas palavras e faça um checklist. Será que essas palavras são as características da minha vida? Então aqui a gente falou de amor, né, de afeto, misericórdia, bondade, humildade, mansidão, longanimidade. Então são palavras muito fortes que são os frutos do Espírito Santo. E se você não sabe qual é essa lista, você pode ver lá em Gálatas 5, 22 e 23, tá? São muito interessantes. E aí o verso 13, muitas pessoas interpretam de forma errônea, tá? Que diz assim: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Aqui não é no sentido de você, vou suportar aquele cara. Não, é no sentido de você dar suporte, tá? E continua: caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Então você pensa, você lembra que Deus perdoa o teu pior pecado, aquele pecado que se alguém soubesse ia ter repugnância de você, ele te perdoou. Então, do mesmo jeito que ele te perdoou, você precisa perdoar os outros também, assim como eu, né? Versículo 14. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição, né, que é o nosso verso inicial. Então, olha só que interessante e que conselhos maravilhosos que a gente pode ver nesse capítulo 3. Ele é extremamente importante para você que quer viver um cristianismo de verdade. E olha só, assim como Israel foi chamado por Deus para ser seu povo especial e refletir seu caráter, os que creem em Jesus são chamados de eleitos de Deus. E nós também temos essa responsabilidade de levar o caráter de Deus adiante. Então a gente vê aqui claramente o mandamento 3, né? O terceiro mandamento, que diz que nós não podemos usar o nome de Deus em vão. E aqui fica bem claro, porque se você diz que é cristão e não usa o nome de Deus de forma correta, então as pessoas olham para você e falam: o quê? Você é cristão? Aí você tem, além de você estar transgredindo o mandamento, você está dando tristeza a Deus, né, que te criou, que te salvou, que deu a vida por você. Então, a gente tem que ter esse pensamento, porque muitas pessoas não vivem à altura desse chamado. Então, isso é extremamente importante que você reflita na sua vida. Você tem vivido à altura do chamado que Deus te fez? E olha, infelizmente, a gente vê muitos cristãos que julgam, sendo que Mateus 7 vai falar para que a gente não julgue, e ainda outro texto da Bíblia vai falar que quem é acusador dos irmãos é quem? É o próprio Satanás, né? Então a gente tem que ter esse cuidado. A melhor forma de fazer isso é ter uma vida transformada. A melhor forma de você mostrar para os outros que Deus faz parte da sua vida é uma vida transformada, ok? E olha só, essas qualidades mencionadas aqui que a gente viu, né, compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência, essas características só podem surgir de um coração unido a Cristo.
pois refletem seu caráter e tratamento. Você vê que naturalmente a gente não consegue ter essas características, é simplesmente e unicamente pelo poder de Deus, ok? E para finalizar, então, essa parte, né? Olha só, nossas atitudes glorificam a Deus e podem inspirar outras pessoas a crer e seguir a Cristo. Então você pode ser tanto uma ajuda aos outros como uma pedra de tropeço. E olha, Deus, Jesus, né, é o Deus em carne, ele vai mostrar para nós o perigo de ser uma pedra de tropeço, né? Então, isso é muito perigoso. Por isso que a gente tem que refletir como que a gente está vivendo. E para finalizar essa parte, esse tópico diz assim: nenhuma influência que possa rodear a alma tem mais poder do que a de uma vida abnegada. O mais forte argumento em favor do evangelho é um cristão que sabe amar e é amável. E aí, você é amável? As pessoas conseguem ver uma pessoa que... As pessoas conseguem ver em você alguém que gosta de estar presente? Por exemplo, alguém olha para você e fala assim: ah, minha nossa, tá vindo lá. Ou as pessoas falam que gostam, né? Ficam felizes quando te veem. Então isso é importante da gente refletir. É claro que muitas vezes a gente não controla o sentimento das pessoas, mas as nossas atitudes não podem dar motivo para essas pessoas pensarem assim, ok? Um outro tópico que eu gostaria de falar com vocês também é sobre nova vida. Então você vê que a gente vai por um caminho, né? A gente falou de mentalidade, falamos de outros pontos, falamos de mentalidade terrena também, e agora a gente vai falar de nova vida. E eu gostaria de ler o versículo 15 do capítulo 3 de Colossenses, que vai dizer para nós o seguinte: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Você viu ali que o árbitro do nosso coração deve ser o amor de Deus? Então, e como que a gente vai ter esse tipo de vida? Se a gente se entregar a Deus. E aí, como que a gente se entrega a Deus? Você vê que uma pergunta vai fazendo outra? Como que a gente se entrega a Deus? Através da comunhão com a sua palavra. Então, olha só, pensa que Deus quer que você entenda mais Ele e escreveu um livro para você. E aí, o que você faz com esse livro? Você terceiriza. Então, você espera que alguém fale o que tem nele, por exemplo, o pastor sabe, então vou perguntar para o pastor. Não sei quem, líder, papa e tal, padre, mas a gente terceiriza o nosso conhecimento da Bíblia e isso não pode ser. Olha só, nesse livro aqui, tudo que você precisa tá aqui. Então, tudo mesmo, tá? Tem um verso em Provérbios que é bem interessante, que fala assim: não seja constante na casa do seu irmão para que não se enfade de ti. Então pensa, um conselho é um baita de um conselho que às vezes você não pensa que está na Bíblia, né? Mas a Bíblia tem conselhos para todas as áreas da nossa vida. E aí, se você fizer um ano bíblico onde você lê cada dia um pedacinho dela, no ano inteiro você vai ter lido tudo que Deus quer te ensinar. Então olha só a importância de você fazer um ano bíblico, né? E aí muitas pessoas só esperam janeiro para começar, mas você pode começar hoje mesmo, tá? Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. E olha só, os versos 16 e 17 dizem assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Olha só que poderosa essa frase, né? Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. E tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Você nota que tudo que Deus faz, Satanás faz uma contrafação? Então Deus foi lá e instituiu o sábado. O que Satanás vai e faz, né? Institui o domingo. O número de Deus é o 7. O número do homem é o quê? O número de Satanás é o 6. Então, de Deus é o quê? É o cordeiro. De Satanás é o quê? O bode. Então, tudo ele faz uma contrafação. E olha só, não seria diferente na música. Você entende que quando Deus fala uma coisa, Ele espera que nós façamos exatamente o que Ele pede? Porque se a gente não faz, a gente está seguindo o quê? O assim eu quero. Mas a gente precisa seguir o que? O assim Deus diz, né? Então aqui, eu achei muito importante da gente parar nessa parte, da gente pensar o que é de Deus e o que não é, porque quando Deus pediu lá em Gênesis 4 para que Abel e Caim, eles trouxessem um sacrifício a Deus, o que Abel trouxe?
Trouxe um cordeiro, que foi exatamente o que Deus pediu. Já Caim, ele era agricultor e trouxe o melhor pomar, a melhor fruta, a melhor verdura para Deus. E aí, Deus aceitou a de Caim ou não? A oferta de Caim? Não aceitou. Por quê? Porque não era o que ele tinha pedido. Então você nota que tudo a gente tem que ter um cuidado. Por exemplo, aqui falou da música, né? Então, deixa eu até voltar aqui, que falou o seguinte, ó, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. Só que daí o que é a contrafação de Satanás? Ele faz o rock gospel, o funk gospel, um monte de coisa que só de você colocar a palavra gospel, pronto, tá tudo certo, agora Deus aceita. Você nota que isso é um perigo? Então, é importante a gente pontuar isso aqui, tá? E olha só, quando Paulo vai falar aqui, ele não fala de qualquer tipo de música, né? Ele fala salmos, hinos e cânticos espirituais. E isso não só aqui em Colossenses, ele vai falar também em Efésios 5. Então é importante que a gente reflita, será que a música que eu ouço glorifica a Deus ou desonra o nome dele? Então isso é extremamente importante. Olha só, a influência da música é muito forte. Isso você com certeza pode saber. Por exemplo, as crianças, quando elas ouvem uma música mais baladinha, o que elas começam a fazer? Elas começam a dançar, né? Então é muito influente. Quando Davi tocava harpa, Saul se acalmava, mas quando Davi se tornou seu rival, a raiva e o ressentimento de Saul cresceram. Estudos clínicos mostram que muitas músicas clássicas calmas ajudam a reduzir a ansiedade, melhorar a função cerebral e promover o relaxamento, aliviar a dor e até aumentar a socialização. Então você acha que a música é alguma coisa fraca que Satanás não colocaria a mão? Isso é extremamente importante da gente pensar. Quem nunca percebeu por si mesmo o impacto profundo que a música pode ter, seja para o bem ou para o mal, sobre nossas emoções e pensamentos? A música certa pode nos fortalecer espiritualmente, a música errada pode nos derrubar. Tem um texto, e aí eu gostaria de lembrar para você, que eu falei anteriormente, né? Patriarcas e Profetas, capítulo 58, onde eu estava lendo e teve uma frase muito interessante que eu achei muito interessante de a gente pontuar aqui. Então, capítulo 58 de Patriarcas e Profetas, que o título é Escola de Profetas, tá? Tem um texto, então, lá no meio, um trecho que diz assim, ó, falando sobre música, né? Fazia-se com que a música servisse a um santo propósito, a fim de erguer os pensamentos àquilo que é puro, nobre e edificante, e despertar na alma devoção e gratidão para com Deus. Que contraste entre o antigo costume e os usos a que muitas vezes a música hoje é dedicada. Olha só, quantos empregam este dom para exaltar o eu? Então, quantas pessoas que você vai ouvir elas e todo mundo aplaude essa pessoa, né? E esquece de Deus. Por quê? Porque ali ela se exaltou e fez aquela reviravolta de voz, né? Então aqui fica bem claro. Quantos empregam este dom para exaltar o eu, em vez de usá-lo para glorificar a Deus? Então, a gente tem que pensar aqui que Deus vai lá e dá o talento para a pessoa, para ela usar na divulgação do evangelho. E aí o que ela faz? Ela usa para benefício próprio. E continua. O amor pela música leva os incautos a unir-se com os amantes do mundo nas reuniões de diversões onde Deus proibiu a seus filhos irem. Então aqui a gente pode lembrar do cenário que a gente vive, por exemplo, shows, né? E continua. Assim, aquilo que é uma grande bênção quando devidamente usado, torna-se um dos mais bem-sucedidos fatores pelos quais Satanás distrai a mente do dever e da contemplação das coisas eternas. Então você nota que tudo que a gente vê nesse mundo é para tirar a gente do foco de Cristo? Então esse texto aqui eu achei muito bacana e eu espero que você leia esse capítulo inteiro porque você vai aprender muito com esse texto, ok? Então, para finalizar, eu gostaria de ler um último texto com você, que você vai achar bem interessante, que diz assim, ó, aquele que toma a decisão de entrar no reino espiritual verificará que todos os poderes e as paixões da natureza não regenerada, apoiadas pelas forças do reino das trevas, estão arregimentadas contra ele. Assim precisa renovar sua consagração cada dia, e cada dia batalhar contra o mal. Então essa luta que nós vamos ter é diária, tá? Não tem nenhuma hora que você possa com convicção falar que você está bem,
que você não precisa de Deus. A todo momento nós precisamos de Deus. E essa luta aqui a gente não tem possibilidade de vencer se a gente não tiver com Deus. Então é uma luta muito injusta. É como se fosse um fisiculturista de, sei lá, 40 anos contra um feto. A gente não tem chance contra Satanás. Por isso que a gente precisa de Deus. E tem um outro texto aqui, uma última frase para nós terminarmos o nosso estudo, que diz assim: o mundo tem ocupado demais os nossos pensamentos, e o reino de Deus bem pouco. E aí, essa frase é realidade na sua vida? Você consegue montar esse panorama na sua cabeça e entender que você precisa de Deus mais do que você precisa comer? Isso é muito importante da gente pensar, tá? Para mim foi um grande prazer estar com você revisando Colossenses 3. Eu espero que você tenha gostado. Se você tem alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários e vai ser um prazer para mim poder te responder, ok? Eu te espero na próxima semana. Até mais!